No Motion, um recurso que tem evoluído muito é a ambientação 3D. A possibilidade de criarmos desfoque de primeiro e segundo plano é um exemplo dessa evolução. Para essa dica, criei aqui um ambiente 3D, um corredor onde temos luz, profundidade de campo e gerador de partícula, como podemos observar. Para começar, vou criar o corredor no ambiente 3D. Aqui temos 3 texturas que vamos importar em um projeto DV. Vou começar a montagem rotacionando o eixo X e Z da textura chão em 90 graus. Depois de rotacionado, puxo a textura chão para baixo, duplico o layer e arrastando para cima temos um teto. Com a textura parede, vou rotacionar em 90 graus em Y, ajusto a posição e a escala. Duplico a parede, arrastando para o outro lado. Para acertar a posição correta de todos os layers, vou criar uma câmera. Com esta câmera, nós podemos alterar o ponto de vista da cena. Neste caso, vou colocar na visão front. Agora vou importar a parede fundo, mudar a visão para top e ajustar a posição. Para dar um acabamento melhor, vou reduzir o tamanho para uns 70%. A montagem do corredor já está completa, mas como podemos observar, a perspectiva, a distância focal dela está muito pequena. Para isso, vamos alterar o ângulo da câmera. Selecionando a câmera, temos o ajuste de ângulo. Neste ajuste, podemos alterar o equivalente à lente da câmera no Motion. Quanto maior o ângulo, maior a distorção de perspectiva. Nesse exemplo, vou utilizar 120 graus. Agora que já temos o corredor corretamente posicionado e montado, vou criar uma névoa dentro dessa ambientação. Para isso, vou criar um gerador de partículas. No Motion, vou clicar na aba Library e encontramos a categoria Particle Emitters. Dentro dessa categoria, encontramos a pasta Smoke. E vou usar o gerador vapor. Como podemos observar, o template é ótimo para economizar tempo, mas está muito longe de criar aquela névoa dentro do corredor. Para conseguirmos uma névoa no corredor, temos que customizar esse gerador. A primeira coisa a fazer é habilitar o ambiente 3D do gerador. Depois alteramos o shape para box. Agora ajusto a direção em que o emissor irá emitir essa névoa. Para isso vou alterar a latitude para 90 graus, a longitude para 0 e o range para 90 graus. Agora temos que aumentar a profundidade do box. Para isso a visão mais fácil é a top. Agora podemos ajustar a profundidade para 2500 e a largura para 1300. Agora vou distribuir essa névoa em mais colunas. Para terminar, vou aumentar o bitrate para 600 e a randomização para 100. Voltando a câmera para o Active Camera, podemos observar o resultado. Como acabamento, vamos ainda descer a névoa e adiantar o seu ponto inicial. Aumentar o tempo de vida para 5 segundos e no Color Range vamos alterar as partes escuras para um cinza mais escuro e as partes claras para um laranja claro. Podemos observar o resultado dessa névoa. O problema é que com o gerador de partículas a máquina fica cada vez mais lenta. Para economizar o processamento, vou desabilitar temporariamente a visibilidade dessas partículas e continuar a nossa montagem. Agora vou criar um ponto de luz e configurar a cor para alaranjado. A intensidade, aí a gosto do cliente, nesse caso vou colocar 250%. Fall Off em 600 e habilitar o Box Shadows. Novamente, para ficar mais leve, vou desabilitar a luz.
Feito isso, vou criar um texto com a fonte Cracker. É claro que eu poderia, ao invés de colocar um texto, colocar uma foto ou um vídeo. Nesse caso, no texto, vou usar o corpo 150, posicionar esse texto no fundo do corredor. Para isso é mais fácil a visão top. Alterar um pouco a rotação em Y para dar uma melhor perspectiva. E animar agora com keyframe a posição do texto. No início mais ao fundo e no final um pouco mais à frente e abaixo. Por último, vamos animar a câmera. Posição inicial, marco keyframe fora do corredor. Depois de 8 segundos, fechamos no texto. Para criar um movimento mais orgânico, shake de câmera tipo MTV, vamos criar um behavior chamado Wiggle e aplicar na câmera. No Wiggle vou diminuir o amount para 50 e endereçar o behavior apenas para os eixos X e Y. Para criar um desfoque, vou habilitar na aba Render a opção Depth Field. E na câmera, ajustar qual a distância de foco. Como podemos observar, ele automaticamente já está desfocando as partes à frente e criando foco nas partes próximas da câmera. Uma vez que nós já acertamos a profundidade de campo, basta habilitar a luz e o gerador de partículas e renderizar tudo para ver o resultado.